cidade de ouro em cristal nos espera. Em breve os salvos com certeza estarão nela, cantando santo, santo em celebração, glorificando e recebendo o galardão. Na cerimônia a noiva será coroada. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos. Quantos estão felizes com o Senhor nessa tarde, nessa noite já, né? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Quero aqui externar a Deus a minha gratidão pela essa rica oportunidade, tributar a Jesus toda a honra e toda a glória, porque Ele merece, pela oportunidade que Ele nos fez ministro, expositor de suas palavras. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 5. Enquanto você procura, eu quero agradecer a minha oportunidade, o pastor Antônio Moura. Deus abençoe a sua vida, a sua esposa, Andréia Rocha. Que Deus abençoe esse trabalho lindo e maravilhoso, o 17º Congresso Internacional de Missão. Que Deus possa abençoar a vida de você, ouvinte, aonde você estiver. Sinta-se agraciado e tenha certeza que você faz parte de uma obra de missão. Por isso você está aqui e com certeza lá na sua casa, bem longe, tem alguém que ouve a voz do Senhor, a palavra do Senhor por intermédio da internet, pela mídia digital. Então que Deus abençoe a sua vida e sinta-se privilegiado nessa noite, em nome de Jesus. Antes de mais nada, como estou em um congresso interdenominacional, eu quero aqui honrar o meu líder maior. Trago a paz do meu pastor presidente, pastor José Bertini, e a sua esposa, pastora Luciane, presidentes da Assembleia de Deus, Aliança Renovada, ali na cidade de Sumaré. Sinto-me honrado por aqui estar representando o meu ministério. E não estou só, estou bem acompanhado. Na verdade, o pastor Fábio Souza, além dele ser um paizão, ele é o canal de bênção para que a gente viesse chegar até aqui. Pastor Fábio, Deus seja louvado pela sua vida, obrigado por todo o carinho, obrigado por lembrar de nós. Ao ministro que me antecedeu, na verdade eu estou antecedendo o outro, estou aqui apenas abrindo o caminho. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida de todos os ministros que estão no altar, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês da igreja, em nome do Senhor Jesus. Quero mandar um abraço para os meus pais que estão me assistindo agora lá na sala de casa, meu pai, minha mãe. Quero mandar um abraço para o meu irmão, minha família, que Deus abençoe a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, meu evangelista Wesley, meu irmãozão mais velho que veio me acompanhando, que Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E também quero mandar aqui um abraço especial para o homem que me adotou com 15 anos de idade, terminou de me criar e me ensinou passo a passo de coisas que eu sei hoje. Meu pastor Elino Edson, da cidade de Ilhéus, na Bahia. Deus abençoe a sua vida e toda a igreja pentecostal Templo dos Milagres. Deus abençoe a sua esposa, a pastora Priscila. Se um dia eu estou aqui, ou se amanhã eu estiver fora do país, saiba que aqui tem um pedaço do pastor Elino Edson, porque foi Jesus que falou que nós faríamos obras maiores. Deus abençoe meu pastor e um grande abraço. Pastor Bruno Oliveira, Ibiporã, Paraná, um abraço, meu amigo, Deus abençoe a sua vida. Meus amigos de Goiânia, da cidade de Ilhéus, meus amigos de Santa Catarina, de Vitória do Espírito Santo, minha família, que Deus abençoe a vida de todos em nome do Senhor Jesus. E para terminar, eu chamo aqui a minha esposa, Vanessa Nascimento. Faça o favor, filha, sobe aqui. Segura aí no livro do Apocalipse, capítulo 5, tá? Se vocês não viram um pregador baiano pregar, eu acho que já, né? É só mais um, mas aperta o cinto que já já a gente decola aqui. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Faço questão de honrar a minha esposa em público. Na verdade, venha cá, minha filha, para o povo te ver. Venha cá, minha filha, para o povo te ver. Vem aqui. Fica com vergonha não. Essa aqui é minha esposa, pregadora Vanessa Nascimento. Eu pedi muito a Deus uma esposa que louvasse. Essa que prega o dobro. Na verdade, quando ela era pregadora na cidade, todo mundo já olhava, achava diferente a mulher pregar igual gente grande. E quando nos casamos, ela me aturou muito,
Teve dias que ela teve que ir para a casa do pai para almoçar, para tomar café, porque em casa não tinha. E isso aqui não é jargão de pregador, embora temos excelentes pregadores, mas isso aqui eu falei para ela, literalmente. Eu falei para ela que um dia, se Deus me usasse, me honrasse e cumprisse promessas na minha vida, ela estaria comigo para junto vivermos a promessa de Deus. Lá da cidade de Ilhéus, morando dentro de uma fazenda, e hoje aqui em Suzano e pelo mundo pregando a palavra e falando que o Senhor Jesus salva, cura e transforma. Na verdade, eu digo para vocês que se você tiver uma boa coluna dentro da sua casa, então você será uma excelente cabeça para administrar a sua família. É por isso que eu honro em público a minha esposa. Que Deus te abençoe, filha, sempre em nome de Jesus. Vamos para o texto, Apocalipse capítulo 5, sem mais delonga. Capítulo 5, versículo 1. Quem me ouve, diga amém. Quem me ouve, diga amém. Escrito está: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra foram dignos. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém? Amém? Podeis assentar nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Queridos, redobre a sua atenção para o texto. É bem verdade que o livro do Apocalipse não é um livro fácil de ser interpretado, porque esse livro contém a sua linguagem muito alta, uma linguagem simbólica, metafórica, alegórica, figurativa e profética. E como se não bastasse, nesse livro passado, presente e futuro se mistura, o que torna ainda um pouco mais difícil de ser interpretado. E aliás, esse é um livro interpretativo, não muito histórico ou que não contém história. Mas se alguém um dia te perguntar: então como eu faço para entender a Bíblia? Como é que eu faço para entender esse livro? Como eu consigo entender a Bíblia Sagrada? A Bíblia existe pelo menos 2 formas de se resumir e de se entender. Uma das formas é quando você divide ela em 2 períodos, que na verdade é como ela está para nós, entre Velho e Novo Testamento. Quando você parte para o Velho, você vai ver que a primeira forma das categorias de você resumir começa com os Pentateucos, que é os 5 primeiros livros de Moisés. Depois você tem os livros históricos, que são 12 livros históricos. A seguir você tem os livros poéticos, os 5 livros poéticos. E a seguir você tem os livros proféticos, que são 17 ao total de 39 livros. E como eu faço para resumir a segunda parte? Da seguinte forma também: você tem os evangelhos. A seguir você tem o único livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos. Depois você cai nas 13 cartas paulinas. Depois que você sai das cartas paulinas, você então tem o livro da Revelação. O livro da Revelação, na verdade, o seu escritor também é o escritor de 1ª, 2ª e 3ª de João, que é as epístolas. Mas contando com o livro de Tiago, o livro de Judas e o livro de Hebreus, você tem 27 livros no Novo Testamento, resumindo os 66 livros da Bíblia Sagrada. Mas, pregador, como é que você me explica, então, a parte em que você leu o capítulo 5 do Apocalipse? Fácil. Quem me ouve, diga amém. Então mergulha comigo nessa história. O versículo 3 é o que me chama mais atenção: porque ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra foram dignos de abrir o livro e nem de olhar para ele. E aqui acontece uma coisa única na Bíblia Sagrada, que é alguém chorar no céu. Alguém chora no céu. Mas como pregador de tanta gente grande que tem no Novo Testamento, no Velho Testamento, ninguém é digno? Eu te explico de uma seguinte forma: é necessário que eu volte um pouco antes a saber o livro de Bereshit, o primeiro livro da Bíblia, conhecido como Gênesis. Quando você entra no livro do Gênesis, você sabe que o capítulo 1, versículo 26, é Deus que faz Adão, apesar de o homem ter sido feito no 6º dia, e que para muitos é o dia imperfeito,
mas Deus faz Adão segundo a sua imagem e semelhança. No capítulo 1, versículo 26, Deus faz Adão conforme a sua imagem e semelhança. Quando chegamos no capítulo 3 a seguir, acontece uma miséria no marco da história da humanidade. Adão peca, e uma vez que ele peca, Deus expulsa ele do jardim e coloca a sua espada flamejante de fogo na entrada, aleluia, na entrada inferior, na entrada principal daquele jardim, com um querubim, para que o homem não voltasse para lá. E como se não bastasse, quando a gente chega no capítulo 5, a gente vai ver que diz a Bíblia: e Adão gerou um filho conforme a sua semelhança e a sua imagem. Deus faz Adão conforme a sua imagem e semelhança, mas Adão tem um filho segundo a sua semelhança, com a sua imagem. E aí você conhece muito bem, aleluia, porque estamos falando do começo da Bíblia. E quando você entra no começo da Bíblia, você vai ver que Adão, ele tem um filho, e ali já é a genealogia de Sete. Diz a Bíblia que Adão gerou Sete, Sete gerou Enos, Enos gerou Cainã, Cainã Malalel, Malalel a Jared, Jared gera Enoque, Enoque gera Matusalém, que gera, aleluia, a Lameque, e Lameque vai gerar a Noé. Quando chegamos em Noé, a gente tem o primeiro e o maior juízo de Deus, que é o dilúvio, e o dilúvio não foi, aleluia, territorial, foi universal, foi mundial. Deus mata a raça humana inteira, deixando vivo apenas 8 pessoas, Noé e mais a sua casa. Quando a gente vai para a genealogia de Noé, você vai ver que o filho dele, por nome Sem, gera Alfaxade. Alfaxade vai gerar Selá, que gera Eber, que gera Peleque, que gera Reu, que gera Seruque, que gera Anaó. Naó vai ser pai de Terá, que vai ser pai de Abrão. Abrão está com 75 anos de idade na terra de Ur dos Caldeus, quando ele recebe uma condicional acompanhado de uma promessa. Qual era a condicional? Abrão, sai do meio da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Essa é a condicional. Por que condicional? Deus estava dizendo: abre mão da herança, abre mão do dote, abre mão dos ídolos, abre mão da casa, da fazenda. Por quê? Porque eu vou te dar algo melhor. Essa é a condicional. E qual é a promessa? Deus tira Abraão da tenda e fala: e farei de você grande, a sua descendência será como as estrelas do céu e como a areia da praia. Quem sabe você ainda não tem entendido o peso da mensagem que você carrega, ou quem sabe você não tem entendido porque ele cobra tanto de você. É porque Deus tem preparado algo para você que ninguém seria capaz de suportar. É por isso que você está passando pelo momento do aperto. Abraão, diz a Bíblia que Abraão, ele gera a Isaac, Isaac gera Jacó, e em Jacó a gente vai ter as 12 tribos. Depois que Jacó passa pelo val de Jaboque, ele luta com o anjo e tem o seu nome mudado para Israel. Jacó, ele vai ter 13 filhos, 12 mais uma filha chamada Diná. Dos menor, por causa de uma capa, vão pegar o seu filho menor por nome de, aleluia, José. Diga José. Pegam José e vende como escravo para a terra do Egito, e ali José é levado como escravo. Chegando no escravo, José é levado à estatura máxima de governador, a autoridade máxima dentro do Egito, porque disse o faraó: somente no trono eu serei maior do que você. José, aleluia, ele é levado como governador, e depois ele traz a sua família, a sua parentela, toda a casa que morava em Canaã, vem coabitar no Egito, e ali passa 450 anos, e Deus faz com que aquele povo cresça. Agora estamos falando de quase 3 milhões de hebreus, e os hebreus estão crescendo. Não tem mais José, não tem mais a casa de Jacó, aleluia, mas tem alguém que Deus tem preparado. Esse alguém foi foragido da justiça, está morando na terra de Midian. Ele vai se encontrar com a sarça, vai voltar para libertar o povo e ser conhecido como legislador, aleluia, daquele lugar. E você sabe de quem eu estou falando? Eu falo de Moisés. Moisés vem para o Egito, liberta aquele povo com mão forte. Ele abre o mar vermelho e entra na península do Sinai para viver, aleluia, a última fase de 40 anos da sua vida. Depois que passa a última fase de 40 anos, Moisés, ele morre. Morrendo Moisés, Deus nunca é pego de surpresa. Ninguém vai pegar Deus de calça curta. Quando morre Moisés, tem um grande líder, um general, um capitão dos exércitos israelitas,
israelita por nome Josué. Deus pega Josué, e não é que o Josué deu conta do recado. Josué abriu o Jordão, rompeu o deserto, ele também derrubou muralhas e ele travou batalha. Só que o mesmo Josué, ele perece e ele morre. E quando morre Josué, a gente entra no período teocrático, que é o período da teocracia. Segundo Paulo, foram 430 anos que Deus julgou a nação por meio de juízes. E você conhece o nome de alguns, por exemplo, Débora, Sansão, Gideão, Jefité, Caleb e outros mais. Só que aí agora se levanta o último dos juízes para exercer 3 ministérios: juiz, sacerdote e profeta. Qual é o nome dele? Samuel. Samuel é filho de Ana com Elcana, a mulher do milagre. Para quem não sabe a história, você sabe sim, mas eu vou te lembrar. Ana é aquela mulher que sobe todo ano para o culto, meu pastor Fábio, vai todo ano cultuar lá no alto de Siló. Só que chega dentro do culto, ela é irritada, por isso ela não come do sacrifício. Quando ela não come, ela não cultua. Se ela não cultua, ela não adora. Deixa eu te explicar a regra básica aqui para você entender. Lá no alto de Siló, aleluia, quem fosse sacrificar tinha que sacrificar. Tinha algumas formas de sacrificar: oferta queimada, oferta de pacificação e oferta de manjares. Quem está indo sacrificar é o Cana. E qual é a oferta? Pacificação. Pega um animal, leva para o sacerdote pega a gordura e o sangue para Deus, tira o peito e o ombro direito para ele comer, e depois toda a família se assenta e come daquele manjar. Só que tem que comer tudo para que sim, eles entrem no ritual de pacificação e Deus receba aquele culto. Só que todo ano Elcana vai, separa da sua família e dá a parte excelente para Ana. Mas diz o texto que Ana, ela é irritada e ela não come. Eu imagino uma pessoa que sobe para a igreja, vai para o templo todo dia e não consegue orar, não consegue cultuar, não consegue dar o melhor para Deus, porque estão brigando dentro do templo, ninguém sabe mais o que veio fazer. Mas eu tenho um recado importante para falar para alguém aqui. Se você veio para o culto e decidiu cultuar, tem alguém que está recebendo o teu culto. Seja calado com essa perninha cruzada. Você não veio bater cartão, meu filho, você veio adorar alguém que é dono do culto e está esperando o teu glória. Eu vou correr porque você sabe que Samuel, ele perde uma das suas funções quando ele unge a Saul. Ele não é mais juiz, mas ele é sacerdote e profeta. Saul reina 40 anos, Deus rejeita. Ele unge a Davi. Davi é levantado e reina 40 anos. Davi, mesmo vivo, passa o seu trono para Salomão. Salomão, ele herda o trono e ele vai ter um filho por nome Roboão. Roboão reina 17 anos. E na mão de Roboão, Deus, ele vai dividir as tribos. Reino do norte, Israel, cuja capital é Samaria. Reino do sul, Judá e Benjamim. E nesse período, Deus também levanta, você sabe quem? Os profetas. 12 profetas maiores, 12 profetas menores. Mas pregador, para que um texto tão grande para entender se você leu lá em Apocalipse? Aqui, Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. E Ezequiel 18:20, a alma que pecar, essa morrerá. É os textos entrando em Apocalipse dizendo, realmente, ninguém é digno de abrir o livro e nem de desatar os seus 7 selos. Só que quem é o autor do livro do Apocalipse é Jesus Cristo, e quem é o escritor é João. João, ele é conhecido como um discípulo amado, e ele não só escreveu o livro do Apocalipse, ele também escreveu o último evangelho, que contém o seu nome, e também ele escreveu as epístolas, 1ª, 2ª e 3ª João. Só que esse João aqui, ele não é um discípulo comum, ele não é uma pessoa comum, e isso a gente vê logo quando a gente olhamos para os textos bíblicos. Por exemplo, chegou 500 crentes lá em Atos 2, para ser batizado como Espírito Santo. Só que dos 500, apenas 120 foram cheios do Espírito Santo. Dos 120, Jesus tinha 70. Esses 70 eram aqueles que iriam fazer as missões de 2 em 2. Dos 70, ele escolheu 12 para ser a sua famosa escola apostólica. Dos 12, ele tinha 3, e esses 3 também eram únicos. Esses 3 foram o único que viram ele dentro da casa de Jairo ressuscitar a menina, no monte da transfiguração se transfigurar. Foram os
os únicos que viram ele lá no jardim do Getsemane passar a mão, ver que ele estava sofrendo uma reumatriose e viu ele pedir ajuda em oração. Só que dos três nós temos um, esse um é João, o João da história. Esse João não é normal, ele é conhecido como o discípulo amado, aquele que ressaltava a cabeça no peito do Salvador. Quando a gente vai ver, aleluia, a sua história, logo quando chegamos no livro de Mateus, a gente vai ver a mãe, aleluia, a mãe de João, mulher de Zebedeu, olhar para Jesus e falar assim: Jesus, permita que o meu filho sente um à sua direita e o outro à minha esquerda. E quando Jesus olha e percebe a afinidade que o discípulo tinha por ele ter com João, o ciúme pela afinidade que Jesus tinha com João, entramos em João capítulo 20 e 22, onde Jesus olha para eles e fala assim: ó, o que importa a todos vocês que eu quero que esse aqui viva, até me ver voltar com meu poder e grande glória. Ah, meu irmão, eu li a Bíblia e vi que o homem que mais viveu foi Matusalém, com aproximadamente 969 anos de idade. E eu imagino que se passa na minha cabeça como pregador, Jesus falando: o que importa a vocês que eu quero que esse aqui não morra, até me ver voltar com poder e grande glória. Era você sentado aí e a gente conheceu um ancião de dia, bem velhinho, mas a morte não matava, não parava, porque as palavras que Jesus falava tem todo o poder. E se ele quiser, João ficaria vivo. Só que esse João está com 94 anos de idade, pastoreando uma linda igreja chamada Éfeso, uma igreja que foi, aleluia, implantada pelo apóstolo São Paulo num áureo do seu tempo. E a gente sabe que João é o último do discípulo, aleluia, que está agora vivo, porque todos os outros discípulos tiveram a morte truculenta, a morte horrível. Mas esse João, a morte não poderia matar, a morte não pegava ele, não matava ele de jeito nenhum. Você viu Pedro ser crucificado de cabeça para baixo, João Marcos arrastado pelas ruas de Alexandria até ter seu corpo esfolado até a morte. Você viu Paulo ser decapitado, você viu João, aleluia, você viu até Tiago cair ao fio da espada, mas João está olhando, todo mundo morreu e está ele vivo lá na igreja de Éfeso. Só que agora ele está com 94 anos de idade aproximadamente, e diz o texto, diz a história, que quem está nesse tempo no poder é Domiciano, Herodes nessa época. E agora o que vai acontecer? Domiciano sabe que tem um reverendo ali naquela localidade, aleluia, ele convoca uma reunião em público para que João negasse a sua fé. Só que João, de frente da multidão, de frente para Domiciano, não nega a sua fé. E qual é a sentença? Morte. Mas não qualquer morte, não como os outros discípulos morreram. Prepara um caldeirão de óleo fervendo e banha João lá dentro. Ah, meu irmão, colocaram João na prancha e não prestou. João está na prancha, está andando, e quando ele cai dentro daquele caldeirão de óleo fervendo, para, aleluia, a surpresa de todos, ele não morre. E quando João não morre, ele me ensina uma coisa que serve para mim e para você, para hidratar a nossa pele, é óleo. Eu vejo nos dias atuais muito crente, meu irmão, aleluia, muito crente enferrujado. Isso é falta de óleo. Passa óleo que resolve, passa óleo nessa junta. Eu lembro-me, se eu voltar um pouquinho atrás, eu vou ver, aleluia, Samuel indo na casa de Jessé, o belemita, para ungir um dos seus filhos. E lá tinha 6, só não tinha 2, Eliú, e também não tinha, aleluia, o Davi da história, mas lá tinha Eliabe, Abinadab, Samá, Natanael, Radá e Ozem, todos prontos, todos bonitos, obreiro de carteirinha. Eu não entendo para que tanto obreiro no altar, aleluia, é missionário, é presbítero, é pastor, só para bater cartão, porque não abre a boca para dar glória, não se movimenta. É falta de óleo nessa junta, meu irmão. Quer bater cartão, bate na empresa. Aqui é lugar de adorar, é lugar de adorar, é lugar de sentir a presença. Ah, se você veio com o coração de adorador, quem sabe a promessa de Deus te pega, como pegou Davi. Ele está onde? Está malhando, está cuidando de ovelha. A presença vai lá, ela vai, ela vai, ela vai. Aleluia. Ou também eu tenho outro pensamento. Meu outro pensamento é que se João, ele era uma lamparina, ele tinha óleo, e possa ser que o óleo que habitava dentro dele estava mais quente do que o óleo que tentou queimar ele por fora. Tem muita gente sendo queimado. Sabe o que é isso? É falta de alguém dentro de você. A sua vida espiritual, a manutenção é diária, é diária. Não, meu irmão, não é crise, não. É falta de óleo, está precisando de óleo. Coloca óleo aí.
Deixa eu correr, porque João, como ele não morre, e se a gente for passar pelos artefatos históricos, primeiro veio os babilônicos, depois os Medo e Persa, a seguir veio Alexandre o Grande da Macedônia. Alexandre veio, mas ele morre muito cedo, com 33 anos aproximadamente. Quando ele morre, o seu reinado é repartido entre seus 4 generais, Sileu, Lisima, Bartolomeu e Cassandro. Aqui é o Império Romano, no mesmo tempo em que João está. E naquele tempo, o que acontece? O Império é romano, mas a filosofia era grega. Eles não acreditavam em deuses, eles acreditavam em um Deus. E esse Deus vivia lá em Atenas, capital do mundo antigo, ficava na Grécia, e todos eles acreditavam em Sócrates, Aristóteles e Platão, porque a ciência e a filosofia é deles. Quando a gente vai ver, aleluia, o que acontece com João, aleluia, você vai entender e vai compreender a história, porque para os gregos, em Atenas, havia um alto monte chamado Olimpo, e lá habitava o maior entre todos os deuses, segundo eles, que era Zeus. Só que Zeus, ele não habitava sozinho, ele tinha 2 irmãos, Poseidon, que governava os mares, e Hades, que governava o inferno. Essa é a filosofia grega. E agora, eles sabem que os deuses gregos têm uma falha só. E qual é? Eles descem e namoram com mulheres humanas. E daí vem a lenda de semideuses, como Hércules, Teseu, Perseu e muitos outros. Então, se João não pode morrer, ele é filho de Zeus com alguma mortal. Pegam ele e jogam em uma ilha amaldiçoada, que só colocava semideuses lá. A ilha chamada Pátimo, ou a Ilha Rochosa, mais conhecido como a Ilha das Besta-Fera. Era uma ilha de 45 quilômetros ao quadrado e ficava a 55 quilômetros da costa da Turquia. Hoje é propriedade exclusiva da Grécia, habitando aproximadamente 3.047 habitantes. João é jogado lá, só que ele não é jogado na beira da praia, 10 metros antes jogam João, porque essa ilha é amaldiçoada. João chega na ilha, e aqui agora eu vou deixar o texto bíblico pregar, porque quando nós chegamos em Apocalipse, para mim chegar no 5, capítulo 1, versículo 14, diz a Bíblia que João, ele chega na beira da praia e coloca o seu joelho no chão, e o próprio João vai dizer: e quando eu cheguei na ilha chamada Patmos, eu estava de joelho. Eu imagino João olhando para um lado, só tem ninguém, a ilha conhecida como o maior lugar de periculosidade daquele mundo antigo. Em um lado não tem ninguém, no outro não tem ninguém, na frente ele vai encontrar pessoas horríveis, e atrás tem um mar. E aí quando cercam João, ele me ensina uma coisa, que as oportunidades humanas aqui, o homem abre e o homem fecha. Mas no versículo 1, capítulo 1, versículo 14, ele diz: e quando eu cheguei na ilha chamada Patmos, que eu dobrei meu joelho, eis que se abriu uma porta no céu. Ah, pregador, quem sabe você está aí dizendo: não, eu preciso chegar no topo, é em um congresso maior, eu preciso chegar em um lugar que tenha mais visibilidade. Você precisa dobrar os joelhos, esperar a presença. Oh, meu irmão, porque quando fecha uma porta daqui, mas quando você dobra o joelho, abre uma porta no céu. Melhora só um pouquinho o retorno, abre-se uma porta no céu. E quando João, ele diz que abre uma porta no céu, capítulo 1, versículo 14, ele fala assim, ó: e eu virei para ver quem falava comigo, porque saiu um da sua boca uma espada aguda, e falava: João, sobe para cá, João. Quem me ouve, diga amém. João tinha 30 anos de idade, Atos capítulo 1, quando ele viu Jesus pela última vez subir. Jesus sobe em nuvens, com cabelos castanhos, seus olhos castanhos, um tronco quase de 1,90 m, o linho fabricado na terra. Os anjos sobem com ele, escoltando. Os anjos olham para baixo e falam assim: varões galileus, por que é que vocês estão chorando? O mesmo Jesus que subiu, ele irá voltar aqui. Agora 60 anos depois está João, e quando eu olhei para ver quem estava falando comigo, ele poderia falar assim: eu vi Jesus, o Filho do homem, o Filho de Deus. Ele começa a desenhar um C para nós. É João que vai dizer: e quando eu olhei para ver quem falava comigo, lá estava um, o seu cabelo era branco como a lã das neves, os seus olhos eram como chama de fogo, nos seus pés parecia latão reluzente quando saindo da fornalha. Há uma cinta que traça o meio do teu peito, e na tua coxa uma escrita: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Fecha a porta para um pregador bíblico, fecha a porta para um pregador cristocêntrico, fecha a porta para um pregador que dobra o joelho. Fecha uma, abre 10, abre 1000. Por quê? Porque, meu irmão, quem é acostumado a estar no secreto, meu irmão, tem visão aberta, tem vivido promessa, tem vivido experiência na madrugada.
Deixa eu acelerar que esse tempo aqui, o tempo não ajuda. Esse João, quando ele chega no seu capítulo 4, ele vai dizer mais uma vez a respeito da vinda de Jesus. Capítulo 4, versículo 1, ele é arrebatado mais uma vez. O seu corpo está aqui, a sua mão está aqui, os seus olhos estão aqui. Ele está aqui, só em espírito. E eu fico me perguntando, por que Jesus não arrebatou logo ele de uma vez toda? É porque carne, corpo fala de carne, carne fala de emoção. E na emoção não se discerne as coisas do espírito. O espírito é discernido espiritualmente. Só que João, quando ele chega, aleluia, no capítulo 4, versículo 1, ele sobe de novo para o céu. E aí ele começa a ter revelações do céu. E ele traz para nós, eu vou pular, porque agora a gente chega no capítulo 5, aonde ele chega lá no céu. Aleluia, acreditam-se segundo Hebreus, capítulo 9, que ele está no lugar santo, no santíssimo lugar. Porque Hebreus vai dizer que assim como há um tabernáculo celeste, assim como há um tabernáculo terrestre, reflexo como é o tabernáculo celeste. João, ele está no lugar santo dos santos. Ele vê um ser, esse ser está sentado com uma espécie de pergaminho ou um livro, aleluia, no seu colo, escrito por dentro e por fora. E na frente daquele trono está alguém dizendo: quem é digno? E João chora. João chorava muito, para me encerrar. João chorava muito porque ninguém foi achado digno. Eu queria falar para você o porquê que ele é digno. Não vai ter como, porque quando João está chorando, aparece um e fala assim: João, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar. Eu poderia falar o porquê que ele é digno. Eu queria falar para você, aleluia, mas eu não vou ter tempo. Eu queria falar para você que ele era digno, porque para ser digno tinha que nascer de uma virgem, vencer o pecado, morrer e ressuscitar e ir ao céu e dizer que iria voltar. Ninguém poderia ser digno, mas João, aleluia, ele chorou, aleluia. Mas por que é que ele era digno? Eu não vou ter tempo, mas posso resumir. Porque Mateus 26, 36, ele está no Getsemane soando sangue, porque ele está sofrendo uma hematriose. Mateus 26, 57, a corte suprema judaica pega ele, julga ele no meio da noite, rasga a sua veste, batem muito nele, mas a corte sabe que não pode o condenar. Mateus 27, 11, ele é levado a posto Pilatos. Pilatos não vê causa alguma naquele homem, e pela lei do Pessá que tenta livrar, mas não consegue. Mas Pilatos, ele, o que ele faz? Não, vou levar, aleluia, para o tetrarca da Galileia, em Lucas 23, 7. Só que o tetrarca olha e fala assim: foi por esse cara que o meu pai, ele matou tanta criança, porque esse era o rei dos judeus. Eu não quero esse homem aqui. E diz a Bíblia que naquele dia o tetrarca da Galileia, Antipas, ele faz um acordo, ele volta a ter amizade com Posto Pilatos. Posto Pilatos tem que pegar a causa, e quando ele pega a causa, para não sofrer um redobramento político, manda açoitar a Jesus. Mas a sua esposa Cláudia olha para ele e fala assim: ó, muito eu fui atormentada essa noite, porque esse homem, os deuses me apresentaram e falaram que ele é justo, e não era para mim se meter nas coisas de política. Posto Pilatos manda açoitar Jesus, 39 chicotadas com azorraque, 460 cortes no seu corpo, seus vasos sanguíneos estão todos abertos, e ele tem que receber uma coroa porque ele é rei. Só que numa quinta-feira ele dorme no tronco com o seu corpo todo aberto, e na sexta-feira acorda ele, mas não com um tapinha nas costas oferecendo café da manhã, arrasta aquela capa no seu lombo, e ele acordado com um pontapé, com um chute, com varapaus, e é obrigado a carregar o seu instrumento de morte. Mas eu vou adiantar, porque ele está lá no Gólgota, e a sua direita e a sua esquerda não está a melhor companhia, está ladrões, aleluia. Quando os ladrões morrem, quebram as pernas, e quando ele morre, enfia-se uma lança nele, aleluia. João 19:30 vai dizer que ele dá o seu tetelestai, mas antes, quando ele dá o tetelestai, que furam ele, sai água e sangue, aleluia. Ali nasce a igreja. Lá no templo o véu está rasgando, de alto a baixo. Jesus, diz a Bíblia, João 19:30, é detalhe, irmão, isso aqui é detalhe. Todos os homens que eu falei aqui da Bíblia, antes dele, deram o seu último suspiro, mas João deixa bem claro que ele não suspirou, ele inspirou. Quando ele inspira, o Cristo fica ali, aleluia, o Jesus fica ali, o Cristo tem que dar uma voltinha, 3 dias, aleluia, mas depois ele ressuscita, ele vem para os seus discípulos, ele aparece para os 5, ele aparece depois para as mulheres, aparece para o discípulo Emaús, e ele aparece para todos em Atos capítulo 1, e quando Jesus aparece lá, ele se despede, ele vai embora, os discípulos estão só chorando, não sei por onde ele entrou, não sei como ele fez para subir, eu sei que nesse céu eu vejo aviões voar, eu vejo alguém
pular até de paraquedas, tem coragem, é muito doido. Eu não tenho não, mas eu vejo no primeiro céu até passarinhos voar. Diz aí que tem um tal de Elon Musk que está lá, lançando foguete para o segundo céu. Mas no terceiro, aonde ele entrou, eu quero saber alguém me dizer o caminho. Eu quero ver alguém me dizer por onde foi. Mas ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chegará ao Pai se não vir até a mim. Ele chega no céu escoltado pelos anjos que introduziram aqui. Quando ele chega no céu, está alguém chorando, João. Quando ele entra na sala, alguém fala assim, ó, João, eis aí aquele que é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Para me encerrar, quem me ouve diga amém. Jesus é o único digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Quando ele abre o primeiro selo, um cavalo branco, com um arco na mão, um arco que atira longe, eu tenho 4 minutos. Quando esse cavaleiro entra, a gente conhece ele como um abominável da desolação, anticristo. Jesus abre o segundo selo e o cavalo vermelho entra. Ele veio para tirar a paz da terra, fazendo que os homens matassem um ao outro. Se imagina os dias atuais como já está. Imagina esse cavalo entrando, meu irmão. Qual será o grau de mortalidade nos dias atuais? Quando ele abre o terceiro selo, entra o cavalo preto. E esse tinha uma balança na mão e dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro. Se já está difícil hoje manter uma obra missionária para conseguir ajudar os nossos irmãos, imagina depois do arrebatamento, ou para quem ficar aqui. Quando ele abre o quarto selo, entra um cavalo amarelo. Esse cavalo amarelo tem por nome morte, e o inferno o seguia, e a ordem foi para que tirasse a paz da terra. Eu nunca vou esquecer de um assassino, de uma chacina que teve aqui em Suzano, aonde muito eu chorei e orei, aleluia, aonde foi um colégio. Eu não vou entrar em detalhes, mas para reflexão, imagina se o arrebatamento acontecesse e um cavalo amarelo entrasse, aleluia, que esse foi dado a ordem para tirar a paz da terra. Imagina o que não aconteceria. Meu irmão, quando ele abre o quinto selo, foi vista a alma dos santos que foram perseguidos pelo amor do evangelho. E eu não vou entrar, eu vou pregar de uma forma literal, só para me finalizar. Quando ele abre o sétimo selo, aqui entra caminhos, para aqui entra as 7 taças, e depois vem as 7 trombetas, vem as 7 taças e as 7 trombetas, e aqui está a catástrofe final da terra, porque a terra vai desenrolar como livro. Mas quando ele abre o sétimo selo, que é caminho para as 7 trombetas e as 7 taças, antes disso, aleluia, diz a Bíblia, aleluia, que antes disso, antes da grande tribulação, na grande tribulação, que é esse período, antes, meu irmão, de você ficar, tome decisões corretas. Quando ele abre o sétimo selo, as estrelas do céu começam a cair, aleluia, a lua se torna em sangue, e o céu, aleluia, o sol some em uma escuridão. Quem ficar aqui tem peste, fome, miséria, terremoto, sangue, fogo, um grau de mortalidade horrível. Mas antes de eu finalizar, eu quero dizer para alguém aqui de verdade, meu irmão, não sei no que é que você crê e não sei aonde você acredita. Eu sei que o céu é o lugar da gente morar. Não é porque lá tem mar de cristal, o muro de jaspe, não é por causa do ônix, do topázio, do diamante, da turquesa, da safira, do ouro, da prata, não é por causa de nada disso, é porque Deus está lá. É porque Deus está lá. É porque Deus está lá. E aqui vai promessa só, aleluia, para quem crê nessa verdade. 1 Coríntios 15:1, Paulo vai dizer, na verdade nem todos dormiremos. Não sei se ele está falando com você, mas eu espero que seja comigo. É por isso que eu tenho lutado. Aí Paulo vai dizer, na verdade nem todos dormiremos, mas seremos arrebatados em um abrir e piscar de olhos. Quem é você? Lucas 17:34, estarão 2 numa cama, um será levado e o outro será deixado. 2 no campo, um será levado e o outro deixado. Estarão 2 malhando, um será levado e o outro será deixado. Meu irmão, trabalha nessa sua empresa aí onde ninguém te aceita, criticam você. Daqui a pouco, prepara o cinto para decolar. Permaneça fiel a Ele. 1 Tessalonicenses 4:17, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e a trombeta de Deus na mão, e nós, aleluia, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para
para se encontrar com o Senhor Jesus nos ares. É o mundo encontrando o anticristo, a igreja indo para a glória. É o mundo encontrando, aleluia, o anticristo e eu e você gozando da vida com o nosso Salvador. Apocalipse 3:10, eu tenho 40 segundos para encerrar. Apocalipse 3:10, como guardaste a palavra da minha paciência. É o que o pastor Napoleão pregou aqui na abertura. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Ah, meu irmão, mas aqui é só para quem acredita. Mateus 25, está 10 virgens juntas, só que 5 é prudente, ora, jejua, lê a Bíblia e guarda o seu armazenamento. Mas tem alguém que não liga, que está por aí pecando, jogando por debaixo do pano, puxando o tapete, mas as 5 está guardando o azeite. E aí vem o alarido. Qual é o alarido? Aí vem o noivo. Quem é que sobe? Quem é que sobe? Aí vem o noivo, 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 aí vem o noivo. Te prepara para subir, crente. Te prepara, te prepara, te prepara. Você não nasceu para morar, para ver o anticristo. Te prepara para subir. Deus abençoe. Eu quero agradecer a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Uma cidade de ouro e cristal nos espera. Em breve os salvos com certeza estarão nela, cantando santo, santo em celebração, glorificando e recebendo o galardão. Na cerimônia